Vamos ler as imagens? Esquemas. Os esquemas são representações muito utilizadas na sala de aula, em livros, revistas, jornais e na internet, por serem recursos visuais que facilitam a explicação de fenômenos e informações. Em geral, os esquemas combinam imagens e textos curtos. Nessa combinação podem aparecer recursos gráficos como setas. Nesse livro, você já viu, por exemplo, esquemas sobre o funcionamento de hidrelétricas e o processo de alteração do relevo. Observe algumas características desse tipo de representação. Aqui nós temos ilustração, representa os elementos envolvidos no fenômeno retratado. Título refere-se ao fenômeno e às informações representadas. Conceitos e textos curtos nomeiam ou explicam etapas ou processos. Legenda explica o significado dos recursos gráficos. Setas indicam a direção ou a sequência dos fenômenos, e fonte de pesquisa indica a obra de referência utilizada para elaborar o conteúdo do esquema. Então, aqui, começa a chuva, a condensação, o fenômeno de evaporação, estão vendo? A infiltração da chuva no solo, o abastecimento de rios e oceanos. Nós começamos por aqui, ciclo da água, chuva, infiltração no solo, abastecimento de rios e oceanos, evaporação, que é a condensação, né? A evaporação, ela se dá com energia solar. Aqui, nós vamos vir agora para a página 82. Agora é sua vez. Marque com X os itens presentes no esquema do ciclo da água. Números? Não. Setas? Sim. Legenda? Temos. Ilustração? Temos. Tabela? Não. Conceitos nós temos. Títulos temos e fonte temos. Que elementos da superfície da Terra e da atmosfera aparecem no esquema das páginas ao lado? Qual elementos que aparecem? Oceano, rio, vegetação, cidade e uma cadeia de montanhas ao fundo. Aqui vai perguntar: como o calor do Sol participa no fenômeno representado? Como o calor participa? O calor do Sol contribui para a exploração da água presente nas superfícies da Terra, em rios e lagos e oceanos. Então, os elementos da superfície da terrestre são o oceano, rio, vegetação, cidade e uma cadeia de montanhas ao fundo. Os elementos da atmosfera, quais são? São o sol, a nuvem e a chuva. Se a representação da área urbana fosse eliminada do esquema, ainda seria possível compreender os fenômenos? Por quê? Sim, porque os fenômenos naturais não dependem da ação humana para acontecer. Agora, observe outro esquema: poluição da água subterrânea, chuva, lixo urbano, água poluída, infiltração da água por poluentes. Principal direção do fluxo da água subterrânea.
Fonte de pesquisa, Rualdo Menegatti, Para Entender a Terra, Porto Alegre, ArtMed, 2006, página 332. Aqui nós temos o título, a ilustração e conceitos curtos, setas e fonte de pesquisa. Está perguntando, que itens compõem esse esquema? Nós temos o título, a ilustração, que são os desenhos, os conceitos e textos curtos, setas e legenda. O esquema representa o processo de poluição das águas subterrâneas. Compare os dois esquemas e responda que processos naturais são representados em ambos. Marque com o X. A evaporação? Não. A chuva? Sim. A infiltração do solo? Sim. Conhecendo o ciclo da água, qual seria o destino do fluxo de água subterrânea poluída representado acima? A próxima etapa do fluxo subterrâneo da água poluída seria o abastecimento de rios e oceanos. Agora, nós iremos para a página 84. Aprender sempre. Complete as lacunas do quadro abaixo com as palavras tempo, nuvens e atmosfera. Os ventos são fenômeno do atmosférico. Então, os tempos são fenômeno do tempo. Os ventos são fenômenos do tempo atmosférico. A formação dos ventos ocorre quando o ar se movimenta na atmosfera. Os ventos podem deslocar as nuvens. Observe novamente o esquema da página 82, que representa o ciclo da água. Agora, em uma folha avulsa, faça um desenho representando o ciclo da água. Depois, compare o seu desenho com os dos colegas. Vocês vão desenhar. Observe os brinquedos abaixo e responda as questões. Pipa, avião, catavento, bola e mangueira. Dependemos do vento para brincar com quais desses brinquedos? É a pipa e o catavento. Quais dos outros brinquedos que você conhece que utilizam o vento? Vocês vão responder. Ó. Agora, nós vamos para a página 85. Observe a tira a seguir. Depois, responda o que se pede. Todo mundo tem direito a consumir uma água limpa, saudável. Infelizmente, isso não é possível. Olha, aqui nós temos uma ilustração do Maurício de Souza, a turma da Mônica. Água boa para beber, disponível no endereço eletrônico turmadamonica.uol.com.br/água boa para beber. Que relação esses moradores estabelecem com as águas dos rios cotidiano? Como isso é retratado na imagem? Eles despejam o esgoto da casa deles no rio diretamente, contribuindo para a poluição da água por meio de canais de cor escura, o odor forte saindo das casas. Em sua opinião, por que o acesso à água limpa é um direito de todos? Como o uso da água da chuva pode contribuir para que esse direito seja assegurado a todos? Observe o cartaz e leia o texto abaixo. Boca de lobo não come lixo. Não alimente a enchente. Faça sua parte. Não jogue lixo nas ruas. Cartaz de campanha de conscientização contra enchentes da Prefeitura de São Caetano do Sul, São Paulo. Nas cidades, há muitas casas e construções. Muitas ruas são asfaltadas e a água da chuva não penetra no solo. Ela pode se acumular nas partes baixas do relevo e causar enchentes. O lixo jogado na rua piora a situação.
pois entope os bueiros, contribui para os alagamentos. Em grupo, elabore uma campanha para incentivar as pessoas a manter suas ruas limpas. Para evitar enchentes, crie cartazes com fotos, desenhos e colagens. Depois, exponha os trabalhos em um lugar da escola onde todos possam ler.